Gravando, né, dia 2 de agosto, primeiro encontro de tecnologia da informação. Como eu disse, meu nome é Francisco, mas vocês podem me chamar como acharem mais conveniente. Tá? Pretendo e tenho o compromisso de trabalhar com vocês falando sobre tecnologia e eu espero que a gente consiga desenvolver uma relação onde principalmente eu possa provocar em vocês a reflexão, o refletir, o pensar, né? Pensar de maneira que vocês consigam profissionalmente crescer. Tá? Esse é o meu maior objetivo. A gente está passando por um período de muita evolução tecnológica. As coisas elas vão continuar sendo diferentes do que aquilo que a gente imaginava, do que aquilo que a gente acreditava e do que aquilo que a gente sonhou para a nossa vida profissional. Tá? Não tem jeito. Né? Como eu falo de tecnologia, eu acho muito difícil eu falar de tecnologia sem pegar as coisas todas que estão acontecendo. Ok? Mas, em nome da coordenação de curso, em nome da direção do Unisalesiano, gostaria que vocês fossem muito bem acolhidos, que vocês entendessem que a gente está retomando o trabalho, eu e todos os outros professores, e que existe uma preocupação muito grande da instituição com a saúde, com o bem-estar de todos vocês. É por isso que nós ainda não estamos fisicamente ocupando as salas de aula, né, nas dependências do Unisalesiano. A grande reflexão que nós tivemos no último sábado, na reunião de professores, no encontro de professores, é de que ainda não chegou a hora, né, de abrirmos mão de algumas práticas, principalmente pensando na faixa etária de vocês, né, e pensando também nos familiares de vocês. Mesmo que digam que a vacinação está avançando e ela está, né, que as pessoas que convivem com vocês já estão, de certa forma, protegidas, né, com primeira, com segunda ou com dose única, né, mas tudo isso é muito novo. E eu posso, né, falar para vocês de que isso não significa que está acabando, mas significa que a gente está melhor protegidos para poder encarar uma situação inusitada que ela aconteceu. Tá? Não sei, cada um de vocês pode acreditar, pode pensar de maneira diferente, mas a grande lição que fica é de que ninguém tem certeza de nada. E quando a gente olha o comportamento de tudo que está acontecendo, a gente não tem um padrão. A gente tem algumas práticas que nós temos tomado na universidade, na vida profissional e na vida pessoal, que elas devem nos garantir um pouco mais de segurança e de tranquilidade. Então, pode ser, nós ouvimos isso no sábado, possivelmente, em algum momento, a gente volte às aulas presenciais. Só que a gente não consegue ainda ter uma ideia de quando isso vai acontecer. Tá? Se isso vai acontecer no curto ou no médio prazo. Mas o mais importante, que todos vocês saibam, existe uma preocupação muito grande da reitoria, né, dos nossos diretores, com a qualidade do curso, com a qualidade do que todos os professores estão fazendo com vocês. Existe um canal aberto de vocês com a coordenação
existem canais abertos de vocês com os professores, mas o grande objetivo é que vocês consigam se transformar, né? Profissionalmente, que vocês consigam aprender e que possamos fazer jus à escolha que vocês fizeram. Então, com isso, né, eu gostaria que vocês se sentissem muito acolhidos. E as dificuldades e os problemas e as particularidades que cada um tem, que o Unisalesiano está preocupado também em cuidar de vocês, em amparar vocês, para que vocês possam crescer, né? E vocês têm, falando já de tecnologia, que é o que eu faço, né? É o que eu vivencio, vocês precisam estar preparados porque tudo está mudando e está mudando de maneira muito rápida e de maneira que isso não vai voltar atrás. Bom para a gente, porque a gente vai evoluir, né? Nós já temos evoluído, só que a gente vai evoluir muito mais. Então, o nível de exigência para vocês, ele vai ficando maior, porque isso aqui é normal, né? Esse tipo de interação é normal. Você tratar com os clientes dessa maneira se tornou normal. E tantas outras coisas que a gente não sabia, não usava, né, não acreditava que fosse necessário, elas estão aqui, né? Falando ainda de tecnologia, eu não tenho dúvida que nesse último ano e meio, né, que a gente está, de certa forma, isolado, mas nesse último ano e meio, o salto que a área de tecnologia deu, né, não dá para mensurar, mas eu poderia chutar, né? A gente está falando aí de pelo menos antecipar o que iria acontecer em 10 anos. Coisas que aconteceriam 10 anos para frente já estão acontecendo e tiveram que acontecer, né? Assim como vocês, no meu trabalho, eu também tive que me adequar, né? Em nenhum momento eu imaginava que eu fosse passar as 12 horas do meu dia nesse cantinho aqui, né? No espaço que eu separei, que eu reservei, né? E que se tornou meu local de trabalho. As aulas vão voltar? Parte delas vão voltar. Só que ainda vai ficar uma porção em uma modalidade híbrida. O ambiente que a gente utiliza para fazer essa troca de conhecimento, ele está aí. Ele não vai sair, né? A forma de postar material, a forma de disponibilizar conteúdo, a forma de fazer avaliação de vocês, a forma de testar o nível de aprendizado, essas coisas elas não vão voltar. Eu falo de maneira profissional, eu vou falar um pouquinho por mim, mas todo o meu trabalho eu faço desse ponto aqui, né, nesse local. Por vezes, eu preciso me deslocar. Eu não fiz, né, desde março do ano passado, nenhuma reunião presencial. Não precisei fazer, porque é aqui, né, é nesse meio que eu interajo com as pessoas, que eu interajo com as empresas, que eu interajo com as pessoas que trabalham comigo, né, com os meus colaboradores. É por aqui que eu faço entrevista de emprego, é por aqui que eu contrato, né, e também, né, quando necessário, é por aqui que a gente combina um desligamento, se for o caso. Então, a minha ferramenta de trabalho, o meu escritório, né, de trabalho, ele está aqui. Tá? Então, é nesse espaço que passo profissionalmente a maior parte do meu tempo, né? Com algumas bem pequenas necessidades de deslocamento. E quando tem, eu questiono.
por que que eu preciso ir ao banco para assinar um documento? Né? Todos vocês, se não todos, muitos de vocês, já têm a sua conta digital. E não importa qual seja o banco, tá? Alguns de vocês escolhem Nubank. Alguns de vocês podem escolher Banco Inter, pode escolher sei lá qual, gente. Tem tantos que apareceram, né? E eu resisti por um tempo, mas quando eu fui abrir a conta, 5 minutos, eu estava com uma conta aberta. E o detalhe, né? A conta aberta, já fizeram avaliação de crédito, e aí depois eu fui entender por quê, né? Mas já colocaram os valores na conta, e eu não tinha feito um depósito ainda. É claro, passa a valer depois que eu deposito? Sim. Mas quem que poderia imaginar abrir uma conta corrente em 5 minutos sem sair de casa? Então, eu só estou começando, né, a conversar com vocês de coisas do dia a dia, mas eu já estou procurando chamar a atenção de vocês de que a gente vive uma realidade diferente de aplicativos, de aplicações, né, de smartphone que vocês não ficam sem, de dependência total de Wi-Fi, né? Então, assim, essas coisas, elas aconteceram e aconteceram de maneira muito rápida, né? Eu me lembro, há 3 anos atrás, né, 2 anos atrás, que eu estava numa sala de aula, no curso de contábeis, que eu ficava questionando a dependência das pessoas pelos smartphones, né? O pessoal na sala de aula tendo que olhar o recadinho de WhatsApp porque o grupo da família ia mandar, porque o namorado ia mandar, porque sei lá quem ia mandar, né? E tirava o foco da aula, né? E eu questionava essa dependência total, né? Que vocês, a última coisa da noite é olhar se tem recado no WhatsApp. A primeira coisa da manhã é olhar se chegou algum recado no WhatsApp. Podem ter algumas exceções aqui, poucas talvez, que não tenham esse hábito, mas a grande maioria de vocês é dependente total de tecnologia. E agora, muito mais, né? Agora, muito mais porque a gente precisa desse equipamento para poder interagir, até profissionalmente, né? A dependência ficou muito maior. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, comecei, né, conversando um pouquinho com vocês, para que vocês pudessem saber e entender, né, do que eu estou falando e de como eu costumo conversar com vocês. Vou compartilhar com vocês, fazer diferente. Eu vou compartilhar só a janela por enquanto. Aqui. Muito bem. Alguém, né, por favor, só me fala se vocês estão vendo uma apresentação PowerPoint minha. Estamos, professor. Ok, muito obrigado, Gabriela. Gabriela, tive que olhar para não falar Gabriela e depois você ficar brava comigo. Imagina. Legal, obrigado. Então, como eu disse, né? Eu sou o Francisco, ou o professor Francisco. Trabalharei com vocês esse semestre. Não liguem que eu estou de lado, não. É que vocês estão vendo só a apresentação, né? É que está na outra tela. Eu vou trabalhar esse semestre com vocês a disciplina de tecnologia da informação, que eu acho que para a área contábil, né, esse desafio que vocês escolheram, ela é fundamental, porque ela vai diferenciar a maneira como vocês trabalham, tá? Caso vocês precisem, tá aí o meu e-mail de contato.
Uso e-mail ainda? Uso, né? E aí vocês têm o Ava que vocês podem interagir, né? Se vocês resolverem, não é obrigatório, tá? Mas se vocês resolverem lá no grupo de alunos do curso tal, dá para conversar por ali, tá? Se também não quiserem, não tem nenhum problema. No Ava tem o link da aula, eu vou mostrar para vocês. Enfim, né? Caso vocês precisem, essa é a forma mais tranquila de vocês entrarem em contato comigo, tá? Como eu trabalho, né, com tecnologia, trabalho conectado, normalmente todos os dias eu estou olhando meu e-mail, né, e procuro responder a vocês, ok? E aí a gente começa, né, com um roteiro, com um plano de trabalho. A primeira coisa que eu gosto, né, de falar de TI é que TI ela nos leva a planejar, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer tem que ser planejado, você tem que pensar, você tem que organizar, né? Para que eu pudesse estar com vocês hoje, há alguns dias, eu vim pensando, eu vim organizando como é que eu iria abordar vocês. Porque é uma relação dupla, tá? Eu não conheço nenhum de vocês, né? Vocês também não me conhecem, eu estou chegando aqui e acho importante que vocês consigam entender qual que é a minha proposta, né? O que que eu venho fazer aqui. Então, hoje eu pretendo falar um pouquinho da disciplina, né, de como é que está a tecnologia hoje. Pretendo falar um pouquinho sobre mim, bem pouquinho, né, que isso não é o mais importante. Já vou mostrar para vocês um plano de trabalho, o que que a gente vai fazer todos os dias de agora até o final do ano. Vou querer saber um pouquinho de vocês, né? Quem são vocês, o que vocês pensam, e depois, né, falar um pouquinho de como está a tecnologia da informação hoje, ok? Então é isso que a gente tem. Bom, tecnologia da informação, TI, né? Hoje tudo é TI, né? Mas a gente poderia falar que TI, ela envolve programas, né? E hoje é muito comum os aplicativos, né? Envolve equipamentos, né? Equipamento de TI hoje que não era, são os smartphones, né? Eles revolucionaram muito, tanto que alguns de vocês, para acompanhar as aulas, você recorre ao seu celular e ele é suficiente para você acompanhar, né? E tantas outras coisas. Então, o uso de um equipamento físico, ele pode ser substituído pelos equipamentos móveis de vocês, até um ponto, né? Chega uma hora que não tem jeito, né? Por exemplo, eu, para trabalhar, preciso ter um equipamento físico, né? Eu poderia dar minha aula pelo celular? Poderia, mas eu ia ter uma limitação de recursos. Então, dependendo do que eu estou fazendo, eu preciso de mais hardware, né? De mais equipamentos, né? Quando eu comecei, início da pandemia, eu usava o computador, a webcam que via nele e estava tudo bem, né? Conforme as aulas foram avançando, eu tive que olhar para esses recursos tecnológicos que eu estava usando e fazer uma mudança, né? Fazer uma mudança por quê? Porque eu percebi que uma câmera só, ela não era suficiente, eu precisava recorrer a uma outra, porque dependendo do momento, eu poderia usar uma de uma resolução mais inferior, ou eu poderia precisar usar uma outra que pode ser e tem com uma resolução maior, né? Então, os recursos de tecnologia, a gente vai trazendo, a gente vai selecionando conforme a nossa necessidade vai aumentando. E eu falo no pessoal, a nossa, só que vocês têm sempre que pensar nas empresas. As empresas vão usando mais tecnologia conforme as necessidades dela vai aumentando. Ou
quando ela entende que o uso de tecnologia vai gerar economia. Tá? Tecnologia, né? Todas as soluções que os recursos de computação ou recursos computacionais nos permitem utilizar. Né? Há muito tempo atrás, eu participando de uma palestra, né, teve um cara que falou o seguinte: se as empresas de telefonia soubessem, elas dariam aparelhos telefônicos para as pessoas. Por quê? Porque elas poderiam mudar o negócio delas não vendendo aparelho, mas vendendo a conexão. Né? E eu até acho, aí é só achismo, tá? Isso pode mudar. O valor que a gente paga hoje para estar conectado, ele é baixo, ele é pequeno. E aí alguém fala, Chico, é que você não paga o plano que eu pago, né? De vintão, de trintão, de cinquentão. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que os benefícios que toda essa conexão nos traz, se eu comparo com o valor que eu invisto, eu estou investindo pouco, eu estou pagando pouco pelo benefício que eu tenho. Se eu fizesse as contas de quanto eu consigo gerar de receita estando conectado, e se as empresas que prestam serviço de conexão, se elas enxergassem isso, eu precisaria pagar muito mais por conta dos benefícios que eu tenho. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês perceberam, né? É que a gente fala, nossa, a conta do meu telefone ou da minha internet, né? Ela é alta, né? Eu estou pagando um valor alto. Mas pensa ao contrário. Pensa em todos os benefícios que essa conexão está te trazendo, comparado com o valor que você investe. Né? Hoje eu não preciso mais ir no banco. A gente acabou de falar que eu abro uma conta sem sair de casa. Hoje eu não preciso mais, e vocês não são dessa época, né? Eu não preciso mais alugar um filme. Eu não preciso mais ir até algum lugar para pedir comida. Eu não preciso ir até o mercado para fazer compra. Né? São serviços que a tecnologia está provendo, mas todos eles estão baseados, ancorados em conexão. Né? Esses dias eu estava trabalhando, não sei o motivo, mas a minha internet caiu, pronto, parei. Daquele momento em diante eu não fiz mais nada. Tamanha é a dependência que nós temos de conexão. Né? Então, quando vocês ouvem falar em conexão, em internet, em nuvem, enfim, nessas coisas, né? Tudo isso envolve a área de TI. Tudo isso é cuidado pela área de TI. Né? Para quê? Com que objetivo? E aí, a tecnologia da informação tem sempre o objetivo de transformar as empresas, de fazer com que elas possam trabalhar, atuar de maneira diferente. Gente, eu vou descobrir daqui a pouco, mas muitos de vocês, né, salvo pequenas e raras exceções, vocês têm serviço de iFood na cidade de vocês. Não tem? Tem, né? Eu sei, tem algumas cidades menores que ainda não tem, né? Um delivery. Mas pensem o que seria das pessoas em tempos de recolhimento, em tempos de pandemia, se não tivesse surgido o iFood. Como é que elas iriam se virar? Como é que elas conseguiriam fazer as suas compras? Como é que elas conseguiriam consumir? Faz ideia disso? Seria possível manter isolamento sem os serviços de delivery? Eles já existiam de uma maneira muito iniciante, mas com
essa reclusão de todo mundo, explodiu. E aí? Aí surgiram necessidades que elas não existiam. Tecnologia, apoiando, amparando e provocando mudanças. Então, o que a gente pretende fazer nesses 4 meses aí de encontros é olhar como a tecnologia ela vai impactar, ela vai interferir, ela vai mudar a vida do profissional contábil, que é onde vocês estão posicionados. Mas eu não consigo fazer isso sem pensar e sem refletir como é que ela vai mudar na vida de cada um de nós. Porque tem mudanças que elas envolvem o profissional, tem mudanças que elas envolvem também o pessoal. O que eu gostaria já de pedir para vocês é que vocês começassem a observar. Só observa o dia a dia, quão dependentes vocês são de serviços de tecnologia, pessoalmente e profissionalmente. E aí, possivelmente, vocês vão se deparar, vocês vão descobrir coisas que até então vocês não tinham prestado atenção. Tamanha é a nossa dependência hoje. Então, meu foco principal é provocar. Tá? Não vou ficar falando aqui de informatiquez. Tá? Não pensa que vocês vão ter aulinha para decorar quais são os componentes, sei lá, de um computador, de uma rede. Não. Eu sempre procuro trazer tecnologia, mas provocando a reflexão de vocês. Pensar sobre isso, pensar o que vai acontecer, o que, que vem depois, o que está acontecendo hoje. Bom, quem sou eu para estar falando com vocês? Já disse que meu nome é Francisco, ok? Qual que é a minha formação? Contábeis, tá bom? Assim como vocês serão, eu sou formado em contábeis. Mas o que, que um cara de contábeis está falando de TI? É que eu sempre gostei de TI. Antes de fazer contábeis, eu fiz tecnologia. Depois que eu fiz contábeis, eu fiz tecnologia. Então, minha última formação foi o MBA em gerência de projetos, porque eu entendi que era importante saber como gerenciar projetos, né? Projetos de TI ou projetos como um todo. Fiz uma pós em análise, fiz uma pós em gerência, sou graduado em contábeis. O ano passado? Não, esse ano. Esse ano eu comecei um programa de mestrado internacional, mas eu não consegui acompanhar. Por que que eu não consegui? Vocês vão ver ali embaixo que eu tenho algumas atividades profissionais também. Então, juntar a universidade mais as duas empresas que eu atuo, não sobrou tempo, tá? E aí também tem uma questão que é um pouquinho de vida também. Mas tá lá, fim do ano finaliza a suspensão, possivelmente o ano que vem eu retomo, tá? Profissionalmente, quem sou eu? Professor universitário sempre no Unisalesiano, né? Há 28 anos. Tá bom, gente, eu sou precoce, tá bom? Muito mais do que a idade de muitos de vocês. O que que isso influencia? A única coisa, no meu entender, que influencia é que eu vivenciei mais coisas de tecnologia. Então, passei, né, por algumas mudanças de tecnologia e vou comentar e vou compartilhar com vocês. Além disso, eu sou diretor financeiro de uma empresa aqui de Araçatuba, que é a FMX Soluções, uma empresa de tecnologia, né, de software, há 8 anos, né, desde que ela nasceu. E eu sou diretor de tecnologia da Visual Automation, tá? Há 2 anos e 11 meses, quase 3 anos já. Então,
além de dar aula, eu também trabalho, tá? Divido meu tempo nessas duas empresas, ok? Bom, respiro tecnologia, né? Vivencio tecnologia. Acho que esse tem que ser o recado para vocês, tá? Sou formado em contábeis, o que me ajuda a entender o mundo de vocês, e eu aplico todo esse conhecimento que vocês estão recebendo, né, que eu já recebi em algum momento, eu aplico fazendo o que eu faço, lidando com pessoas, lidando com projetos, discutindo, né, as necessidades dos clientes. E assim é, né, o meu dia, assim se passam as minhas semanas, tá? Como eu disse, né, plano de trabalho, gosto e preciso planejar. Então, já está lá no ambiente de vocês, eu já vou mostrar. Tem um plano de trabalho aqui do semestre inteiro, né, pegando a legenda. Verde é bom, né? Verde são os feriados aí ou emendas de feriados que nós temos. A gente tem 4 feriados aí ao longo do semestre, né? E muitos deles caem na segunda-feira, ou emenda segunda e terça ali, né? Depois vocês podem pegar o calendário acadêmico e dar uma olhada. Mas o que tem de importante aqui? Aula a aula, né, vocês sabem sobre o que eu vou falar. Tá? Então tem um planejamento de cada aula que a gente vai ter. Nós vamos ter ao todo, para quem aproveitar o curso até o final, 16 encontros. Só que eu espero que nós tenhamos 14, tá? Por quê? Porque o 15º é a segunda chamada, espero que vocês não precisem, e o 16º é exame. Espero também que vocês não precisem. Então, a gente deve fechar o nosso semestre com 14 encontros, tá? Amarelo, atenção, né? Dia 27/9, B1. Poxa, então tem prova? Tem prova, né? Online tem prova, sim. E no dia 29/11 tem a B2, tá? Chicão, como é que vai ser, né? Gente, as notas, elas são consequência de pequenas atividades que a gente vai fazer ao longo das aulas, né? Tem aí um... Como é que... Ah, tá, achei o termo. Tem aí um seminário, nossa, seminário, né? Tá, a gente já fez seminário, não sei com quem. Tudo bem, gente, vocês, ainda mais agora, com essa forma de interagir, vocês precisam exercitar o falar, né? O se apresentar, o defender ideias. Então eu gosto do seminário, eu acho que ele acrescenta, né, conhecimento a vocês. E temos as avaliações, então tudo isso compõe a nota de vocês, né? Eu posso depois, na próxima aula, compartilhar com vocês uma formulinha de como é que eu chego nisso, de como é que eu pontuo. Mas assim, tudo que a gente fizer, né, ele vai ter uma pequena pontuação para a gente levar vocês para a média final. É importante a nota? É importante porque é um critério, né? Mas eu creio que a participação de vocês, o envolvimento de vocês, ele contribui para a gente chegar, né, ao final do semestre com os nossos objetivos atingidos. Eu creio que as coisas têm que ser assim, ok? Bom, eu vou só mostrar para vocês uma outra coisa. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E quero abrir isso aqui. Tá difícil de enxergar, Maria Eduarda? Poxa, você precisava ter me avisado, eu já teria aumentado, tá? Mas sim, deixa eu mostrar. Inclusive é isso que eu vou fazer agora. Deixa eu ver, me fala se melhora, Maria Eduarda, aproveitando que você teve coragem de... Deixa eu fazer uma coisa. Para. Deixa eu tentar compartilhar de outra forma, tá?
vou compartilhar a tela inteira. Essa aqui. Maria Eduarda, melhorou? Sim ou não? Não muito? Jesus. Deixa eu ver aqui. Agora está melhor? Está um pouco maior? Tá bom. Bom, obrigado. Qualquer coisa você me avisa. Esse aqui é o ambiente que vocês já conhecem, né? É o AVA. O AVA de tecnologia da informação, eu já mexi um pouquinho dele, tá? Já coloquei aqui uma definição do que é a disciplina, tá? Nessa introdução, vocês têm acesso ao plano de aula que eu já mostrei para vocês, que é aquela sequência de datas, conteúdos, data de avaliação, tá? Tá aqui, se clicar, ele vai abrir aqui do lado uma imagem para vocês, né? Que aí depois a gente pode aumentar. Aqui, a lupa. Toda vez que eu aplicar o zoom, vou lembrar da Maria Eduarda agora. Então tá aqui, né? Vocês podem baixar o material, tá? Além disso, né, tem o atalho para o meu perfil. Seu perfil onde, Chicão? Meu perfil no Facebook? Não, gente, não é o perfil do Facebook. Tá aqui. Meu perfil no LinkedIn. Chicão, para quê? Não sei. Mas eles pedem para colocar o mini currículo do professor, né? Então, para mim, a melhor coisa que tem, profissionalmente falando, né, é eu poder colocar aqui o meu LinkedIn, o que eu faço, quais são os contatos, né? E aí, para vocês, né, quem ainda não tem, não providenciou a sua conta no LinkedIn, sugiro que faça. Fechou, Ingrid? Manda aí. Então, quem não tem, que faça, né? É importante. Profissionalmente é muito importante. Aí eu vou fazer um parênteses, tá? As empresas de TI, as empresas de tecnologia, elas estão sofrendo por conta dessa ferramenta aqui, tá? Quem precisa de buscar, de selecionar talentos, uma das formas que eles estão usando é buscar o LinkedIn. Aqui é que você, profissional, precisa colocar. Ok, Moreira? Que vocês devem colocar a experiência profissional de vocês. E vai enriquecendo com todos os cursos, com cursos online, com palestras, com seminários. Mantenha o seu currículo profissional vivo, porque quando uma empresa precisar, a primeira forma de consulta está aqui, tá? E eu falo que as empresas de tecnologia estão sofrendo porque, gente, é quase, tá? Quase toda semana eu perco pessoas. Perco para as outras empresas, que elas são procuradas, que aí são feitas propostas, né, de trabalho e tal, e as pessoas vão migrando, tá? Então, isso aqui para mim está terrível, né? E para vocês, profissionalmente, vocês precisam encostar nisso aqui e começar a seguir pessoas que falem da área contábil ou da área que vocês quiserem, né? De onde você tiver interesse, tá? Não é, gente, a menos que você queira se tornar um influenciador, né? O que não é fácil também, tá? Já tem curso, olha que ponto chegou, né? Já tem curso para você se tornar um influenciador. Sem cabimento isso, mas vamos lá, né? Então, não é no Instagram ou no Facebook, ou mesmo no YouTube, que você, ou a maioria de vocês, que vocês vão conseguir estruturar, né, a carreira profissional de vocês.
É claro, tá, gente? Tem exceção. Alguém quer ser modelo, alguém quer ser realmente influencer e tal, não tem problema, tá? Tem espaço para todo mundo. Aí você usa aquelas outras redes. Mas profissional, o pessoal procura aqui, tá? E aí eu vou te falar uma coisa também, né? E vou repetir isso várias vezes com vocês. Profissionalmente, cuidado com o que você posta nas suas redes particulares. Eu sou o cara de TI, tá? Eu falo de tecnologia. Cuidado com as postagens em Facebook e Instagram. Por quê? Porque parte do seu perfil profissional, as empresas olham lá, tá? E vou confessar a vocês. Quando eu estou selecionando alguém, né, dependendo do nível da pessoa, eu olho o currículo. O currículo para mim já é um cartão, sabe? Não sei falar para vocês quanto, mas um currículo, ele para mim, ele significa muito. Ainda mais quando você coloca no seu currículo experiência que você tem, coisas que você já fez. Isso ajuda muito, tá? Só que aí, dependendo da pessoa, eu vou stalkear ela, né? Eu vou olhar o perfil dela, eu vou olhar Facebook, eu vou olhar o que que ela posta, eu vou olhar o que que é importante para ela. É uma forma de conhecer, ainda mais, como eu disse a vocês, faço tudo por aqui, tá? Então, cuidado, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais, né, em outros encontros. O que eu queria deixar claro, né, para vocês é que vocês precisam criar a sua identidade online e cuidar dela. Cuida, né? Faça alguns cursos. E aí, né, eu vou ter que falar também, tá? Hoje, com essa história de home office, de trabalho à distância, você não vai mais precisar mudar de cidade para se encaixar numa grande empresa, né? Eu tenho visto várias matérias que empresa tal abre 200 vagas, empresa tal abre 300 vagas, né? Eu olhei muitos dos alunos dessa sala, né, são mulheres e tem algumas vagas que estão sendo abertas específicas para as mulheres, para trabalhar com home office. Então vocês precisam estar preparados, inclusive com um segundo idioma. Falem outra língua, estudem outra língua. Sabe por quê? Se vocês trabalharem numa empresa no Brasil, você recebe em reais. Se você presta serviço para uma empresa da União Europeia, você recebe em euros, que é pelo menos 6 vezes mais do que o valor de R$ 1. Se você falar inglês, você pode trabalhar para uma empresa americana ou para uma empresa que tem o idioma inglês, que aí você recebe 5 vezes mais do que você recebe em real. E você continua morando aqui, você continua próximo às pessoas que você gosta aqui, mas você presta serviço para fora. Tá? Não importa quem seja, mas eu tenho um vizinho, né, que ele trabalha da casa dele já faz tempo, antes de pandemia inclusive, mas ele trabalha para fora. Né? A empresa que ele trabalha é uma empresa alemã. Problema, ele tem que ajustar os horários dele ao fuso alemão. Vantagem, ele recebe em euro. Tá? Mas a gente fala sobre isso mais para frente. Então, LinkedIn está aqui, está na página inicial. Né? Já mexi um pouco mais. Ah, foi a Maria Eduarda que perguntou dos slides. Eles vão vir para cá. Tá? Eu não salvei o PDF, eu não vou fazer não. Mas eu vou subir aqui em material de apoio. Normalmente, a cada aula ou a cada geração de material nova, eles vêm para cá. Tá? Inclusive, coisas que eu posso não ter usado na aula, mas que eu entendo que é importante para vocês. Vem aqui no material de apoio também. Gente, chat. Eu não devo usar chat na nossa aula. Esse espaço está criado por padrão, mas eu não vou criar chat com vocês. Eu prefiro ter as aulas
aqui, né, conversando com vocês. Eu acho que elas são mais produtivas. Fóruns. Nós vamos ter fórum, sim, tá? Para que a gente vai usar fórum? Para discutir assuntos extras, coisas diferentes, coisas que não cabem na nossa semana. Então, eu devo abrir alguns tópicos de fórum. Desculpe. Eu devo abrir tópicos de fórum e vou avisando vocês. Ok? Avaliação. B1 e B2 vão estar aqui quando a gente combinar, quando abrir. Abra B1 aqui, né, e a B2 vocês podem realizar por aqui. Presença, eu farei a presença, por aqui vocês podem consultar. E eu pulei propositalmente um slide, né, um tópico lá do AVA, né, do ambiente virtual de aprendizagem, porque eu falei para vocês, eu sou meio curioso, né? Então eu quero conhecer um pouco mais vocês. É jogo rápido, é 5 minutinhos. Na verdade, a gente pode fazer com 7, que são 21h53. Tá? Tem lá 6 perguntas, nome, idade, cidade, para eu saber um pouquinho de onde vocês são. Se trabalha ou não, né? Se trabalha, o que que você faz? Onde você vê e como daqui a 5 ou 10 anos, né? E que tipo de trabalho você se vê fazendo daqui a 5 ou 10 anos? Essas perguntas, elas estão aqui no AVA, em atividades. Tá aqui, ó. Mapeamento da turma de contábeis 2021, dia 2/8. Essa atividade vocês têm 6 minutinhos. Ok? Então, vocês têm 6 minutos para responder. Podem clicar aqui. Quem está fora do AVA, loga lá. Já tem pessoas fazendo, muito bom. Já temos algumas pessoas aqui respondendo. E é por aqui que eu, professor, acompanho o que vocês estão fazendo. Teve alguém que já respondeu. O Douglas já respondeu. E os demais estão abrindo. Bom, 6 minutinhos. Eu vou parar de falar um pouquinho para vocês pensarem. Tá? Aí a gente continua. Eu vou tirar o compartilhamento aqui e vou deixar no
Professor, terminou o tempo do questionário e eu não respondi tudo. E agora? Tem razão. Eu tinha colocado ele até as 22. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo alterar, tá? Ok, professor. Veja. Veja se vocês conseguem agora. Vejam que eu alterei o horário. Sim, professor, a gente vai conseguir responder agora. Ok. Bom, gente, eu vou retomar. Eu sei que algumas pessoas ainda estão concluindo, não tem nenhum problema. Essa, essa atividade, ela não tem necessariamente
né, um peso, não tem uma nota. E ela não tem também a ideia que vocês respondam certo ou errado. É uma forma que eu vejo de poder conhecê-los um pouco mais. E com isso, poder dar mais exemplos, né, voltado para a área que vocês estão, para aquilo que vocês fazem, para aquilo que vocês pretendem fazer, tá? Então, por isso que ela não tem, né, certo ou errado. É só um mapeamento mesmo. Estou falando um pouco com o passado, esperando, né, algumas pessoas terminarem aqui. Bem, então, voltando à apresentação. Aqui. Aqui. E vou compartilhar novamente a tela com vocês. Tela inteira. Aqui. Bom, aqui tem as perguntas, né? Vocês responderam, eu vou passar o olho ao longo da semana e na semana que vem eu volto com mais propriedade para falar com vocês. Falando, né, e dando sequência ao propósito de hoje. Gostaria de falar com vocês sobre coisas gerais, sobre coisas genéricas, tá? E dentre as coisas gerais e genéricas, a primeira é pandemia. A gente, como eu disse, né, estamos vivendo ainda um período muito estranho. No primeiro momento, a gente tinha o receio de que muitas empresas iriam quebrar, iriam falir, né, iriam ter problemas, e algumas tiveram sim, mas a gente está vendo aí um movimento de recuperação, né? Então, as empresas estão se recuperando, as empresas estão se reaprendendo a se manter. E aliado e contribuindo para que isso aconteça, cada vez mais as empresas dependem de coisas tecnológicas, de coisas automáticas. Então, a gente tinha a ideia de redução da oferta de emprego, sim, o que para vocês que estão começando o curso poderia ser algo que iria desanimá-los, né? Algo que iria deixá-los com dúvidas com relação à escolha que vocês fizeram. Mas aí, enquanto vocês estavam respondendo ao questionário, eu vim fazer uma pesquisa rápida, né? Eu vim aqui, né, e pesquisei empregos na área de contabilidade. Empregos perto de Araçatuba, né? Estágio de administração contabilidade, auxiliar de contabilidade, analista contábil, e aqui pelo menos mais 100 outras vagas. Então, assim, gente, uma pergunta, uma pesquisa rápida, simples, né? E aí eu mostro para vocês, na área de vocês, pelo menos 103 vagas, tá? Então, assim, o que acontece que tem 103 vagas em aberto?
Por que será que tem 103 vagas em aberto? E aqui em cima, né, eu não fui muito a fundo não, tá, gente? Eu consigo pegar, né, nos últimos dias. E é fato que tem muitas empresas que estão ofertando, né, vagas e oportunidades de estágio de trabalho. E para vocês, tá? Começar um estágio não é, de maneira alguma, algo que vai diminuí-los, mas é uma porta de entrada para vocês poderem se especializar e se aperfeiçoar na área que vocês escolheram. Então, se não agora, mas talvez no próximo semestre, se dediquem a encarar um programa de estágio, se prepare para isso, tá? Aí, quem já está trabalhando? Quem já está trabalhando, a transição tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Porque você já tem uma receita, né? Já tem um rendimento hoje que vocês precisam trocar, né? Mas a forma que existe de vocês conseguirem alcançar é vocês se prepararem para isso. E agora, online, né, fica muito mais fácil fazer uma série de cursos, inclusive alguns cursos básicos que tem na área de TI. Né? Conhecer pacote Office é essencial para vocês. Na área de vocês, conhecer e saber usar o Excel é essencial. Né? E hoje tem um outro tipo de programa que está muito, né, presente, e aí depois eu coloco a sopa de letrinha para vocês, mas são ferramentas de BI, né? Ferramentas de inteligência de negócio, que a gente vai falar sobre ela um pouco mais para frente. Então, assim, será, né, que as ofertas de emprego elas têm reduzido mesmo? Ou será que as empresas estão se adequando a esse novo formato de trabalho? Alguém consegue me ajudar um pouquinho sobre isso? Como é que está, né, para emprego? Está difícil ainda? Tem oportunidade? Alguém pode me ajudar? Alguém que trabalha em algum escritório pode falar um pouquinho para mim como é que está isso hoje? Senão eu vou ter que olhar as perguntas lá e escolher alguém, gente. Alguém vai falar. Só não sei quem. Professor, Oi? eu trabalho em uma empresa de aluguel de imóveis e todo mês abre alguma vaga para estagiário ou para alguém que já é formado, mas muitas das vezes é difícil o processo de contratação pela falta de pessoas qualificadas. Mas nunca falta, pelo menos onde eu trabalho, né? Eu vejo que tem bastante oportunidade. Obrigado, Mariana. Você falou uma coisa que eu me segurei para não falar. Ô, Larissa, depois eu quero entender um pouquinho o complicado que você está colocando aí, tá? Se você quiser ir preparando o texto. Mas, Mariana, eu concordo com você, assim, totalmente. E olha que eu mais olho TI, tá? Eu não tenho essa visão das outras áreas. Tenho por mim, né? Porque quando a gente precisa de pessoas para algumas vagas, realmente, né, é muito difícil a gente selecionar, tá? É difícil você encontrar pessoas que possam, pelo menos querer aprender a fazer aquilo que você precisa, tá? Na fase que vocês estão pensando em estágio, quem contrata alguém para estágio não quer alguém pronto, não vai encontrar alguém pronto. Mas uma coisa que nós buscamos são pessoas que queiram. Você tem que querer, para que aí você possa aprofundar os seus conhecimentos e buscar aprender aquilo que você não sabe. Né? Então, Mariana, é legal o que você disse, porque eu vejo isso em outros tipos de empresa, tá? Sempre, né, precisa. Agora, o que vocês têm que fazer? Vocês precisam começar a olhar e enxergar
o que eles querem, que tipo de habilidade ou de conhecimento eles querem, né? Eu acabei de falar agorinha. Primeira coisa, na área de vocês. Você tem que conhecer Excel. O básico. Nossa, mas Excel é muito chato. Eu não sei se ele é tão chato assim, sabe? Mas assim, você precisa querer e precisa aprender a usar. Se você sabe usar, você tem um diferencialzinho. Em uma seleção, o seu currículo ele sobe um pouquinho, porque você já tem ali uma habilidade que é desejada. E como é que você aprende? Gente, YouTube tem tanto vídeo de graça. Você não precisa pagar para aprender. Agora você tem que escolher, né? Quanto tempo você vai se dedicar a aprender alguma coisa nova? Do céu não cai, né? Conhecimento você desenvolve, tá? Larissa, você quer falar um pouquinho sobre o bem complicado? Né? Em que sentido? Está difícil? Depois você coloca para a gente aí no chat. Mais alguém? Mais alguém? Uma empresa que tem uma vaga aberta. Empresa... aí a questão da experiência, só que depois você me fala, tá, Larissa? É que assim, ó, eu tenho uma vaga em aberto que eu preciso de experiência, tá? Eu preciso contratar alguém para a área de custos, que é uma das disciplinas que vocês têm no curso de vocês. Mas eu preciso contratar alguém que já tenha trabalhado com custo. Ali realmente eu preciso de um profissional com experiência. Só que, né, e aí eu vou falar de números para vocês, tá? Um profissional desse, eu sei que eu não vou contratá-lo por menos, vai lá, de R$ 3.000. Falando de valores, tá? Mas é porque a experiência dele, a formação, né, o tempo que ele precisou para conhecer, eu sei que o valor de entrada não vai ser menor que esse. Então você tem um equilíbrio. Não adianta eu querer pagar, vai lá, R$ 1.500, R$ 2.000 para alguém que tenha essa experiência que eu preciso. Eu não vou achar, tá? Então, assim, gente, o rendimento, né, é proporcional ao conhecimento que você tem. E ninguém começa de cima, tá? Eu já trabalhei na área contábil? Eu já trabalhei. Tá? Qual foi o meu primeiro emprego na área contábil? Olha como o tempo mudou e a tecnologia ajudou, né? Eu tinha que pegar o meu veículo, que era a minha bicicleta, e ir empresa por empresa buscando as notas. E aí, quem trabalha na área contábil hoje, sabe que faz o quê? Senta lá, tem um programinha que você faz o download do tal do XML, ele baixa o XML das notas e o programa que você usa já importa. Então, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas assim, é um processo, tá? Então, normalmente, tá, Larissa? Aí pode ser que a empresa que você trabalha, ela tenha uma visão um pouco diferente. Mas normalmente, assim, se é estágio, a gente não exige experiência, a gente quer que a pessoa queira aprender. Agora, eu preciso de alguém com experiência inscrita. A remuneração não é do estagiário, né? E aí tem as proporções, né, dessa contratação. Então, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Mas será que nesse momento tem redução de oferta? De cara, né? Eu já fiquei sabendo de 2 vagas aqui. E tem outros, tá? E aí a gente vai falar também um pouco sobre marketing pessoal, sobre você se apresentar, você ser a referência, né? Quando alguém pensar, poxa, eu tenho uma vaga, será que tal pessoa poderia se interessar, né? Poderia se encaixar bem. E a gente se comunicar. Comunicar é fundamental. Bom, eu vou falar um pouco do que eu faço hoje em uma das empresas, que é esse terceiro item, né? RPA. Eu vou voltar a falar sobre ele com vocês, mas não fiquem bravos comigo, tá bom? Mas o que eu faço nessa empresa é tirar as pessoas de fazerem tarefas repetitivas. Por exemplo,
Todo dia você tem que abrir o seu e-mail, checar se chegou um e-mail que está pedindo para você um orçamento ou pedindo para você fazer alguma coisa. O que eu faço? Eu e minha equipe, a gente constrói um robô que ele fica olhando o e-mail, se chegar um e-mail, ele lê o e-mail e faz aquilo que o e-mail está pedindo. Ah, Chicão, até cotação, até cotação, até orçamento, até orçamento. Ou, por exemplo, estamos entregando essa semana. Alguém aqui trabalha na área contábil mesmo? Contábil de contabilidade mesmo? Eu trabalho, professor. Legal, Mariana. Você trabalha com o que na área contábil? Eu faço conciliação bancária, operação de fluxo de caixa, mas assim, bem o básico mesmo, sabe? O Sim. simples mesmo. Tá, mas ó, a conciliação que você faz, ou você ou alguém tem que ir no site do banco pegar o arquivinho lá, né? Ou você imprime de tudo aquilo que foi pago, foi recebido no dia anterior. Vai. Isso. Pois é. Eu faço um robozinho que ele chega lá meia-noite e abre o site do banco, conecta no banco, faz o download do arquivo, abre esse arquivo, joga lá no sistema que você utiliza, pega as críticas ou as divergências, coloca no e-mail e manda para você na manhã seguinte. Isso é bom, Mariana? É ótimo, facilita demais. Um trabalhozinho que é um pouquinho chato, às vezes É você. repetitivo. Sim, Qual que é o problema disso? Daqui a pouco não vai mais precisar contratar ninguém no escritório para fazer conciliação. é verdade. Esse é o risco. Tá? Então, esse negocinho aqui que eu vou falar mais sobre isso com vocês, mas eu só quis dar o exemplo para vocês entenderem do que a gente está falando. É pegar parte do trabalho da Mariana e a gente deixar ele automático. Se eu deixo automático, facilita a vida dela. Mas qual que é o movimento de tudo isso? O tempo que a Mariana consumia fazendo essa tarefa repetitiva, a Mariana vai dedicar fazendo outras coisas que ela não consegue fazer hoje. Então, aí é que está a grande vantagem, a gente trocar tarefas repetitivas por tarefas que elas sejam mais, aspas, mais nobres, que exijam mais raciocínio, mais análise, tá? Aí, Mariana, o que eu estou entregando essa semana é um robozinho que ele vai lá no sistema dos caras e emite o razão, né? Vocês são da área contábil, vocês já viram o que é um razão, né? É um relatório que tem toda a movimentação contábil. Pode ser de uma conta, pode ser de todas as contas patrimoniais da empresa. Só que além disso, esse robozinho, ele vai pegar o saldo de cada uma das contas e vai conferir se esse saldo está correto ou não está. Coisas que o ser humano tinha que fazer. Tá? Mas isso, de novo, né? Nas próximas aulas eu falo mais, eu trago o exemplo aqui para vocês, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Oportunidades e mudanças. Já falei do home office com vocês. Se você não quer receber em real, se prepara. Contabilidade internacional. Vai receber em dólar, vai receber em euro. Sem sair da sua casa. Você recebe em euro e gasta em reais. É o que a gente precisa almejar, né? Eu falo isso porque tem empresas da Índia que estão contratando pessoas da minha área. E aí não tem fronteiras mais, né? O tal do mundo globalizado, a gente está vivenciando ainda mais isso hoje. Teletrabalho, né, que é um pouco diferente do home office. Teletrabalho é trabalho à distância mesmo. Né? O home office nosso hoje é uma reclusão, né? A gente está recluso às nossas casas ou com algumas regras, né, um trabalho distanciado. Para vocês pensarem, empresas online, empresas físicas, o que será das empresas físicas daqui a 5 ou 10 anos? Que é o tempinho que eu pedi para vocês lá naquela pergunta. Nada contra, tá, gente? Mas, de repente, alguém aqui... O que você faz? Ah, eu sou vendedor. Tá bom? É nobre? É justo? Como é que foi o ano passado para você quando as empresas fecharam? Ah, ou eu perdi o emprego,
ou eu fiquei sem ganhar comissão, ou eu tive que começar a vender pelo WhatsApp para os meus clientes, para eles poderem continuar comprando e eu continuar recebendo, né? Então, assim, gente, né? Empresas físicas. Uma outra aula eu mostro. Mas tem um site que vocês... Vou colocar aqui. Eu não recebo nada deles, tá bom, gente? Eu não vi ainda o que vocês escreveram, tá? Coloquei no chat de vocês aí. Tem um site chamado Contabilizei. Foi um dos primeiros que eu vi que foi lançado, que a proposta deles era fazer contabilidade online. Não tem escritório físico. Os clientes entram no site e ele faz a abertura da empresa. Os clientes entram no site e podem consultar ou recebem no e-mail as guias que eles têm que recolher. Não tem mais escritório físico. E o valor de mensalidade deles, muitas vezes, é menor do que o valor que o escritório físico cobra. Então é só para vocês pensarem um pouquinho e a gente vai falar sobre isso em outras aulas, né? Delivery. Não tinha delivery. Hoje, quem não tem delivery está morto. Está passando por dificuldade, teve que criar o serviço, teve que começar. Só que aqui também foi oportunidade, né? Várias empresas, principalmente de alimentação, elas surgiram só com delivery. Não tem mais mesa, não tem mais garçom, não tem que servir. As pessoas se acostumaram a pedir. Isso não vai voltar atrás, né? E de vocês, né? Eu não sei como é que vocês pensam, mas muitos de vocês, quando saem hoje para o físico, você fica olhando do lado, né? Está muito perto, alguém espirrou na mesa do lado, como é que vai ser isso? Então, coisas que mudaram. Indústria de entretenimento, de diversão, né? As tais das lives, todo mundo está tendo que fazer live, principalmente o pessoal, o mundo artístico, né? Estão tendo que se virar com as lives, com patrocínio, para poder continuar recebendo. A indústria do entretenimento foi a que mais foi afetada por conta de pandemia, de isolamento, tá? Só que elas também tiveram que se reinventar, né? Não sei, tá? Se a gente vai continuar tendo aqueles shows com tantas mil pessoas no mesmo espaço, temos que esperar para ver. Tem algo que influencia muito a vida e os clientes de vocês, né, que é a LGPD. Depois a gente vai pesquisar mais sobre isso. Alguns de vocês já podem saber o que é isso, mas é a Lei Geral de Proteção aos Dados, né? Tudo que é dado da pessoa, você tem que tomar muito cuidado. Antigamente você, vou lá no shopping, preencho um cupomzinho que eu vou concorrer a um carro no final do, sei lá, no Natal. E as pessoas preenchiam aquele papelzinho. Não sei se vocês sabem, mas de uma maneira muito grotesca, tá? Hoje não pode preencher aquele papelzinho mais. E se for preencher, eu que estou indo no shopping tenho que saber para que você vai usar aquele papelzinho. Por que você está pegando os meus dados? Então, assim, vai mudar muito, né? Se vocês pesquisarem, como vocês estão online aí, muitas empresas estão preocupadas com as multas que eles podem receber por conta dessas mudanças tecnológicas que eles estão fazendo. Então, temos aqui um monte de coisa acontecendo que isso já é material possível de nós estarmos conversando, né, em outros encontros. Próximos passos, né? O que tem para frente? O que está por acontecer, né? Primeira coisa, vocês estão preparados para esse novo normal? Eu não vi ainda, tá? Mas tem alguém aqui que está trabalhando
no modelo home office, que não vai mais para a empresa para trabalhar? Ninguém? Todo mundo está físico, está presencial? Matheus Miller, você? Matheus, se puder, tá? Você trabalha com o quê? Boa noite, professor. Boa. Eu trabalho de assistente jurídico na Toledo Pisa Advogados. Toledo de Pisa é aquela empresa de cobrança, né? Isso, eu trabalho com busca e apreensão lá. Que até então era tudo presencial e os caras até estavam buscando mais um prédio, né? Porque tem que acomodar a quantidade de pessoas que faziam parte da equipe. E hoje você está home, Matheus? Isso já faz 1 ano e 4 meses já. E assim, muitas empresas elas indicam que não vão voltar, né? Porque elas conseguiram, elas aprenderam a trabalhar dessa forma. Tem as economias que são geradas, tem a transferência de responsabilidade, né? Porque você trabalhando em home, apesar da ajuda que algumas estão fornecendo, né? Toda a estrutura você tem que fornecer, né? Então, essa forma de trabalho, né? Ela veio para ficar também. Faber-Castell, né? Aquela que produzia os lápis de cor que muitos de vocês usavam, né? A partir de 2022, os executivos da Faber-Castell só podem ir à empresa no máximo 2 vezes por semana. Podem, não quer dizer que eles tenham que ir, tá? Por quê? Porque eles perceberam que o físico, o presencial, ele é desnecessário, tá? Só que, por outro lado, vocês contadores, né, vocês precisam tomar alguns cuidados e preparar os clientes de vocês para algumas coisas. Hoje, as pessoas acabam trabalhando nessa modalidade home, elas trabalham muito mais. E aí não respeitam interjornadas, não respeitam intervalo de descanso entre jornadas, e tudo isso pode se tornar um problema para as empresas. E aí vocês, contadores, precisam nos ajudar a nos precaver de problemas. Então o trabalho de vocês vai aumentar, né? E até formas de poder ajudar as empresas a se organizar melhor. Arrisquem, né? O que vai permanecer nas empresas após a pandemia? O que vai continuar físico? Hoje, lojas, vou pegar aqui Araçatuba, tá? Araçatuba, Birigui, enfim. Lojas que não tinham um site, não tinham um portal, não conseguiam fazer comércio eletrônico, tiveram que procurar e de alguma forma começar a fazer. Senão eles não iriam vender. Você acha que passado esse período, com todo mundo vacinado e tal, eles vão fechar o e-commerce e voltar para a loja física? Creio que não. Cada vez mais, essas coisas vão para o digital, vão para o eletrônico. Será que vai ter recessão, né, pós-pandemia? Possivelmente sim. Gastou-se e está se gastando um dinheiro que a economia não tinha. Em algum momento essa conta vai chegar, tá? Economicamente, depois vocês podem pesquisar. Alguns especialistas acreditam que a grande recessão financeira ela deve acontecer nesse semestre, né? Agora, de agosto a dezembro. Se vai ou não, não tenho propriedade para falar para vocês. Só que a gente precisa, a gente e vocês, contadores, precisam estar olhando se isso vai acontecer ou não vai. Porque vocês dependem muito da economia. A economia está bem, tem mais empresas abertas, mais empresas trabalhando, faturando. A economia vai mal, menos empresas operando.
que impacta diretamente no tipo de trabalho que vocês escolheram. Profissional contábil, o que se espera dele? A gente vai ter que falar sobre isso. Já dei um spoiler ali, né? Já falei do Contabilizei. Que aí vocês vão ver um portal desse, quantos clientes tem. Tá? Não tem pouco, é muita coisa. A gente fala também depois, mas concurso público. Pode ser que um de vocês tenha colocado lá nas respostas que está fazendo contábeis para poder fazer concurso público. Pode ser. Sugestão? Olha como é que isso vai ficar. O governo federal tem feito um movimento forte, né, para a privatização e, de alguma maneira, está reduzindo o quadro de servidores. Então, assim, dá uma olhada, tá? A gente discute isso futuramente. Mas por que eu estou falando disso se o meu negócio é TI? Porque as ferramentas de TI estão automatizando o que esse pessoal faz. Então, muitas coisas não tem necessidade. E se eu junto isso à pandemia, muitas coisas burocráticas, elas tiveram que ser desburocratizadas. Fazer online, fazer por e-mail. Então, assim, está mudando, né? A base de tudo que eu estou colocando aqui para vocês continua sendo TI, tá? Eu só não estou falando de maneira aberta com vocês. E por último, o que vem por aí? Né? Novas tecnologias para revolucionar a forma como a gente trabalha hoje. Tá? Só para a gente finalizar esse encontro, né? Ainda bem que inventaram o Uber para as pessoas poderem trabalhar com o aplicativo. Joia. Salvou muita gente, tá? Só que tem um povo que está trabalhando nos carros autômatos, né? Que são carros sem motorista. Carro que anda sozinho. Essa coisa caminhando, o que vai ser de motorista de aplicativo? Só pergunta. Tá? E com essa pergunta, eu encerro o nosso encontro de hoje. Muito prazer, sejam bem-vindos. Espero que a gente possa crescer nesse semestre, que vocês possam entender a proposta do que eu tenho para falar com vocês. Quero falar de coisas diferentes, quero falar de coisas que vocês não tinham pensado ainda. E, se possível, ajudar a preparar vocês para o que vem pela frente. Ok? Obrigado a todos, muito boa noite. Né? Nos vemos na semana que vem. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, professor. Valeu, Até Matheus. semana Boa que vem. noite. Até. Boa noite, professor. Boa noite. Mariana, boa noite. Victor, boa noite. Ingrid, boa noite. Já te aceitei no LinkedIn, Ingrid. João, boa noite. Josiane, boa noite também. Jennifer, boa noite. Imagina. Boa noite, Gabriel. Larissa, boa noite. Isabela, boa noite. Andriel, boa noite.